Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Emma, tô um pouco rouquinha porque eu acabei de gravar um vídeo de 30 minutos e hoje vai ser um pouquinho de um vídeo meio pessoal, né? Uma observação mais em relação à sociedade, às redes sociais, enfim, em tudo. Eu não sei se é mais devido ao fato de eu ser autista, mas eu sinto que eu tô com dificuldade para socializar com as pessoas porque eu acho que faz muito tempo que eu não tô familiarizada em estar em grupos, essas coisas. Eu já tentei, já tive amizades, algumas iam embora, outras ficavam. Eu sinto que tá cada vez mais difícil socializar. Eu não sei se eu sou a única que tá sentindo essa situação, se sou a única que tá sentindo isto. Mas enfim, eu sinto que a sociedade tá regredindo de certa forma, né? As regras sociais voltando para os anos 2000, né? Onde os padrões e exigências voltaram, né? Tá cada vez mais difícil, né? Como eu disse no vídeo anterior, tem a qualidade das pessoas, tá tudo muito dividido, muito polarizado, não tem uma igualdade, assim por dizer, uma união, né? Agora, com o uso frequente das redes sociais, as pessoas estão cada vez mais difíceis, né, de falar. Elas é impossível, né? A interpretação diminuiu muito, isso está presente até mesmo dentro das escolas, dentro das universidades, dentro dos trabalhos. Tá difícil, tem uma diferença enorme de quem lê e de quem não lê, tá? As pessoas estão cada vez incomunicáveis. Tá impossível, tá? Assim, tá complicado, né? Fora, além das exigências, tá tendo a volta do conservadorismo, né? Aquela coisa, família tradicional, mamãe, papai, filhinho, que a sujeira esteja debaixo do tapete e que fique tudo bem, seja submissa. É a volta dessa cultura, a volta do padrão extremamente magro, parece que tá voltando. Isso contribui, né? Porque fica difícil, né? A socialização, né? Fica a volta de pressionar as pessoas a ceder ao que a sociedade quer, né? Atender os padrões inalcançáveis que a sociedade quer, né? A volta da perfeição constante, né? Você tem que ser perfeito, você tem que fazer tudo certo, você não pode errar, você não pode errar. Se você é mais velho, você tem direito a errar, porque você é um senhor ou senhora de idade, ou se você é uma pessoa assim, que tem 40 e poucos anos de idade, é uma pessoa mais velha, tem direito de errar, tem direito de ser babaca, né? Usando o etarismo para justificar atitudes ruins, né? A volta disso, né? A volta de disputas de poder dentro de relacionamentos, quem fez mais que quem fez, que inclusive foi um dos meus motivos por eu nunca namorar, que inclusive eu esqueci de mencionar no vídeo anterior, mas são essas coisas que estão ficando cada vez mais difíceis de comunicar com as pessoas, né? A volta da ignorância em relação à arte, a volta da ignorância em relação à leitura de quem é artista, né? Como se ser artista é coisa ruim, a volta do eu não diria individualismo, mas anti-independência, né? Anti-vida facilitada, a disputa de atenção, a falta de noção de espaço, a falta de noção de, tipo, quem faz mais que quem fez mais que quem tem mais direito que quem mais sofre que quem tem a vida melhor que quem. Aquela competição, né, de quem é o melhor, quem é mais, quem é o pior. Isso tudo tá voltando e, tipo, tá difícil de acompanhar, difícil de fazer essa socialização. E, tipo,
dá desespero, porque são coisas assim que nem deveriam estar aqui, deveríamos estar progredindo, deveríamos estar com vocabulários melhores, deveríamos ter mais acesso a isso. E a sensação que eu tenho é que estamos regredindo cada vez mais, né? O terror psicológico está presente em redes sociais, hospitais, escolas, né? Como se fosse uma coisa legal, né? Aparentemente, agora, ter falta de responsabilidade afetiva, falta de interesse de conhecer o outro ou conhecer a cultura do outro, né? A disputa de quem é melhor, de quem é pior aqui, são coisas assim que complicam, né? Fora a volta do tratamento de silêncio, a volta da irresponsabilidade afetiva, a volta de tudo isso, tá? É assustador. Não dá para acompanhar. Você tem que ficar se adaptando o tempo todo e tá cansativo. Eu não sei se sou a única que tá passando por isso, que tá sentindo essa dificuldade de socializar com as pessoas. Tipo, eu consigo socializar digitando, mas é um determinado, assim, grupo de pessoas, assim, muito pequeno. Porque hoje as pessoas estão muito agressivas, estão muito incompreensíveis, estão muito conservadoras, estão muito resistentes, tipo, elas fecharam o mundo delas. Eu não sei se isso é como se fosse os 5 estágios do luto pós aquela doença, né, que não pode ser mencionada aqui, pós 2020. Eu não sei, eu acho que as coisas têm ficado muito loucas desde essa época e tá complicado. Muito complicado, é muita exigência, muito problema, muita disputa de poder, muita disputa de ego, de quem é melhor, de quem é pior, de quem é isso, rivalidades aqui e ali, traumas gritando para tudo quanto é lado, gerando mais traumas e, tipo, a sensação que eu tenho é que a gente dá 2 passos para frente e milhões para trás, né? E fora que para a gente conseguir socializar no meio dessa correria fica difícil, né? Porque a gente vai digitar de qualquer jeito, sai de qualquer jeito, ou as pessoas levam pro muito pessoal, ou levam para muito pessoal, ou levam tipo extra complicado, ou a interpretação, você quer dizer uma coisa e a pessoa entende outra, chegando ao ponto da gente colocar setas para as pessoas entenderem as coisas. Eu não sei se por conta das redes sociais que tem causado muito isso, mas tá difícil a gente socializar agora, tá difícil até pra mim que sou autista. Eu sempre me adaptei e tudo mais, mas agora eu não sinto que eu não consigo mais me adaptar a lidar com toda essa resistência, com todos esses muros construídos, feitos pelas pessoas, pela falta de interesse em conhecer o outro, falta de interesse de conhecer pessoas, falta de interesse de conhecer países, culturas, falta de respeito, falta de responsabilidade afetiva, falta de noção, que aparentemente as pessoas estão achando, eu estou sentindo que a sociedade acha que essas coisas vão tornar as pessoas como se fossem as mais poderosas, entendeu? As melhores do mundo, como se fosse algo muito sexy, né? Tipo aquela música da All Bad, da Taylor Swift, ela fala: você acha sexy me deixar aqui esperando? Porque ela fala, esse trecho específico fala, né, da falta de responsabilidade afetiva, da falta de compromisso com o outro, né, que foi normalizado nesses últimos tempos, como se fosse a coisa mais sexy do mundo, né, o medo da perda de alguém, né, constante, aquela paranoia, aquela buzina, aquele barulho o tempo todo na nossa cabeça. Foi normalizado. E eu fico tipo, o que tá acontecendo aqui? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou me planejar em relação a isso? Como é que eu vou conseguir agir em relação a isso? Porque a partir do momento que eu consigo me adaptar, já muda
Se isso vai ter melhora, se isso não vai ter, são questionamentos assim que tá vindo na minha cabeça o tempo todo. Porque tá difícil falar com as pessoas, tá difícil dialogar com elas, tá difícil fazer elas se abrirem, tá difícil verem atos de bom coração como algo bom, né? Tá difícil lidar com a resistência delas em termos de mudança, tá difícil de lidar com a teimosia, com o negócio do eu não estou nem aí para você, né? De lidar com todo o terror psicológico. Olha, cara, quando eu era mais nova, as pessoas eram consideradas os maiorais, os popularzão, os fodões, se eles enchesse a boca de catuaba, né? Você era considerada criança legal se você escrevesse de caneta, ou bebesse catuaba, ou ia para os baile funk. Isso era considerado coisa de pessoa assim popular, né? Ou de se vestir super bem era considerado coisas assim de uma pessoa muito foda, muito aquela pessoa que a gente admira e quer a mais, né? Que é aquela que é tudo isso que é colocado em pedestal. E olha para hoje, são comportamentos horríveis que são normalizados e considerados com atos bastante sexys, muito sexy ou muito legais. Nossa, você tem, é tipo assim, como posso explicar? Tipo, nossa, você não tem responsabilidade nenhuma. Você é uma pessoa legal, eu gostei de você. Nossa, você é babaca, mas eu gostei de você. Será que eu posso mudar você? Mas eu te aceito mesmo assim nessa situação. Ou, entendeu? É esse tipo de coisa. Tipo, tá demais em termos de socialização. Tá difícil. Fora, né, as disputas, né? Quem é mais, quem não é mais, quem merece ser melhor que quem merece ter as melhores coisas, tipo, o banquete fica para os melhores e a carcaça de galinha ficava para o mais fraco. Nessa vibe, né? Assim, eu tô olhando para a sociedade e tá me dando, assim, um desespero. Eu não tô sabendo nem como socializar, como acompanhar tudo isso, vendo que algumas coisas estão voltando, vendo que o conservadorismo tá voltando. Isso assusta muito. Eu não sei se sou a única que tô passando por esse mesmo problema em termos de socializar. Eu lembro que era muito fácil a gente socializar usando a internet, mas hoje tá cada vez mais difícil, cada vez mais exigente, né? Daqui um pouco eu acho que a gente vai ter que acrescentar um currículo gigante, extenso, para a gente conseguir amizades. Isso não já tá longe, né? Porque eu sei que tem pessoas que fazem isso para namoro, né? Contratando casamenteiras para ajudar em namoros. Tipo, eu não tenho nada contra a casamenteira, nem com quem, tipo, pede esse serviço. Mas, assim, são coisas ainda são surreais. É tipo, esse vídeo aqui é como se fosse um pedido de socorro. Não é bem um pedido de socorro, mas tipo uma ajuda para saber como é que lida com essas mudanças da sociedade. Lidar com tudo isso, com todo esse essas mudanças, lidar com essas faltas de responsabilidades, com essas faltas de compromisso, com essas exigências, com essa volta do conservadorismo. Se você estiver passando pelo mesmo que eu em relação a isso, de como conseguir socializar, né, nesse mundo moderno, nessas coisas, diga, comenta, compartilhe este vídeo, coloque na descrição, né, comenta aqui embaixo, me explica como é que você faz para conseguir socializar, lidar com todas essas exigências, né, para você se encaixar em grupos sociais, né? Até como é que você consegue lidar com essa demanda, né, de vida pessoal, né, de trabalho ou de assuntos, né, para falar com as pessoas.
Me diga se, né, e ainda lidar com mal entendidos, má compreensões, desentendimentos. Me conta direitinho, curta, comenta esse vídeo. Desculpa se eu soei um pouco se eu soei grossa, se eu soei ofensiva, né? Esse vídeo está sendo mais um respiro para mim, um desabafo, né? Essa volta da perfeição, né? Essa volta de ter o corpo da volta dessa pressão de ter o corpo perfeito, o parceiro perfeito, a roupa perfeita, o comportamento perfeito, e também lidar com o outro lado, né? Que é a falta de interpretação, falta de responsabilidade, falta de responsabilidade afetiva, falta de coisas, de falta de noção, falta de bom senso. Explica como que lidamos com tudo isso. E se inscreva no canal e dá essa força aí, explica tudo isso, porque tá meio cansativo lidar com, né, com isso, né? Fora a censura, né, que a gente tá tendo que se podar muito para conversar com as pessoas, porque tá difícil. Algumas fazem até tratamento de silêncio. Tá meio exaustivo, né? Socializar tá realmente exaustivo. Curta, comenta e compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal, me conte essa experiência, se você sente o mesmo que eu, se você tem essa facilidade para socializar. Me diga como é que você está fazendo para lidar com essas exigências da sociedade, com esse lado ruim que está acontecendo, né, na sociedade, que são essas faltas de responsabilidade afetiva, falta de noção, falta de bom senso. E é isso. Até a próxima. Estamos tendo vídeo todo domingo, tendo shots todo dia. E é isso. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau.